Vamos ver MRU, movimento retilíneo uniforme. Observa que o nome aqui, ó, retilíneo, se refere a trajetória do móvel. Trajetória do móvel. Então a trajetória é retilínea e uniforme é a velocidade. A gente vai ver outro movimento que é o MRUV, e o V é a última letrinha. A última letrinha sempre se refere à velocidade. Então aqui uniforme se refere a quem? A velocidade. Velocidade. Então o que nós temos? O MRU tem velocidade constante e aceleração igual a zero. Por que a aceleração é zero? Nós vimos na aula anterior um conceito básico de aceleração. Então nós vimos que a aceleração me mede a mudança de velocidade. Se o MRU tem a velocidade constante, sempre a mesma, eu não tenho mudança de velocidade, eu não tenho aceleração. Então nós temos aqui, ó, um MRU, olha só que a velocidade é sempre a mesma, velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade indo para o lado direito, ela é positiva, tá? A gente vai seguir a convenção da matemática, tá? Que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então a velocidade está indo para a direita, essas velocidades aqui são todas positivas, que está indo para a direita. E existe um nome, que é só para atrapalhar, mas a gente tem que saber porque no enunciado pode aparecer. Quando o móvel se desloca para a direita, a velocidade é positiva e nós falamos que o movimento é progressivo. Movimento progressivo. Quando a velocidade é para a esquerda, o móvel se desloca para a esquerda, a velocidade é negativa e o movimento é retrógrado. Daqui a pouco eu falo de novo ali sobre o retrógrado. Então pegamos aqui o movimento progressivo, progressivo só porque vai para a direita, com uma velocidade de 10 metros por segundo. O que isso significa? Significa que cada segundo que passa, o móvel anda 10 metros. Velocidade de 10 metros por segundo significa que cada segundo que passa, o móvel anda 10 metros. Daqui para cá, não passou um segundo, ele andou quanto? 10 metros. Olha só, ele anda 10 metros. Vou botar positivo porque está andando para a direita. Passou mais um segundo aqui, ó. Passou mais um segundo, ele andou mais 10 metros. Passou mais um segundo aqui, ele andou mais 10 metros. Vamos ver que posição que ele termina o nosso movimento. Ele está na posição 10. É dado isso. Iniciou na posição 10. Andou 10 metros, ele caiu na posição 20. Bem simplesinho os valores, para a gente fazer de cabeça. Posição 20 metros, andou 10 metros, caiu na posição 30 metros. Andou mais 10 metros, caiu na posição 40 metros. Então dá para fazer de cabeça que ele saiu da posição 10 e terminou na posição 40. Ele andou quanto aqui? Vocês vão me responder assim, andou 30 metros. Mas como que foi feito esse cálculo de cabeça? Você saiu da posição de 10 e terminou na de 40? Para achar os 30, vocês fizeram 40 menos 10. Então nós falamos que é uma variação da posição. Daí a gente usa a letra delta para variação. E sempre que a variação é a final, menos a inicial. Qual é a posição final? 40 menos a posição inicial, que é de 10. Isto deu mais 30 metros. Novamente, deu mais por quê? Mais porque ele foi para a direita, certo? Teria outra maneira de fazer? Tem. Se tu entender o conceito de velocidade de 10 metros por segundo, significa que cada segundo ele anda 10 metros. Pode fazer uma regra de 3. 10 metros em 1 segundo. Em 3 segundos vai dar 30 metros. De novo, 10 metros em 1 segundo. Em 3 segundos é 3 vezes maior. Então, o ΔS pode ser a velocidade, que é 10 metros por segundo, multiplicado por 3, que é o tempo. Me dá os 30 aqui. Então, velocidade vezes tempo. Qual é a velocidade? 10. Quanto tempo ele andou? 3. 10 vezes 3, mais 30 metros. Agora, bem importante aqui, ó. Eu fiz de um jeito, deu 30, eu fiz de outro, deu 30, deu o mesmo valor. Se isto é igual a isso, significa que isto aqui é igual a isso aqui. Então, eu vou ter posição final menos posição inicial
é igual a velocidade vezes tempo. Posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes tempo. Pega essa posição inicial e joga para o outro lado. Eu fico com S é igual a S0 mais V vezes T. Essa formulazinha é conhecida como só sorvete. É a formulazinha para o MRU. Então, o MRU a gente usa essa formulazinha só sorvete. O que acontece na hora de executar um exercício? Muitas vezes a posição inicial é zero. Nós vimos na aula anterior lá que quando a posição inicial é zero, se diz que o móvel partiu da origem. Ou simplesmente é ignorado o enunciado da onde o móvel partiu. Então, tu vai considerar que isso é zero. Então, isso aqui desaparece, ó. Fica S é igual a V vezes T. E esta letrinha S pode ser usada a letra X e pode usar a letra D. Então, é muito comum a gente usar a letra D, que é V vezes T. E a gente chama a formulazinha assim, ó, Deus vê tudo. Tá? Então, a formulazinha, Deus vê tudo. Seria essa fórmula aqui, que de maneira simplificada para fazer os exercícios. Tá? Bom, como que funciona esta formulazinha aqui? Na realidade, é uma função. A posição está em função do tempo. Eu vou mudando o tempo, vai mudando a minha posição. Vamos fazer um teste aqui. Se eu quisesse saber, né, para esse exercício aqui, qual é a posição do móvel em 2 segundos? Ó, vou chamar de S2. A posição em 2 segundos. Isso significa que é no tempo de 2 segundos. Eu vou pegar a equaçãozinha aqui, ó. Olha só. Posição é igual. Qual é a minha posição inicial do exercício? Posição inicial é 10. Mais a velocidade. Quanto é que vale a velocidade? A velocidade também vale 10. 10t. Para mim achar o S2, a posição em 2 segundos, basta eu colocar no lugar do tempo o 2. Olha lá. 10 vezes 2, 20. Mais 10, a posição é de 30 metros. Observe se em 2 segundos a posição não é de 30 metros. Em 2 segundos a posição é de 30 metros. Esta função serve tanto para o movimento progressivo quanto para o movimento retrógrado. Vamos aqui para a gente finalizar essa parte da aula aqui, do MRU. O MRU é bem simplesinho. Olha só, a minha velocidade agora é de menos 10 metros por segundo. O menos simplesmente dizendo que está indo para o lado esquerdo. Então esse menos aqui, menos 10, a cada segundo ele anda menos 10. Ó. Menos 10 metros, menos 10 metros, menos 10 metros. Qual é a posição final dele? Me acompanha aqui, ó. 10 menos 10, 0. 0 menos 10, menos 10. Menos 10 com menos 10, menos 20 metros. Observe que eu cheguei aqui, ó, no tempo de 3 segundos, a posição é menos 20. Em vez de fazer o exercício assim, ó, menos 10, menos 10, menos 10, porque às vezes é em 15 segundos, não vai ficar fazendo esse tipo de coisa. Simplesmente tu vai pegar a tua função horária. Olha só, S é igual a S0 mais V vezes T. Vamos completar aqui, ó. S é igual, qual é a minha posição inicial? Minha posição inicial está aqui, ó. 10. Qual é a minha velocidade? Menos 10 vezes t. O que eu quero? Eu quero no tempo de 3 segundos, para ver se bate esse menos 20, para mostrar que está certo para vocês. Eu vou botar aqui, ó, no tempo de 3 segundos, basta eu pegar a minha posição e colocar no lugar do tempo os 3 segundos. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. 10 vezes 3 dá 30, menos 30. A minha posição vai dar menos 20 metros. Observe que em 3 segundos a minha posição deu menos 20 metros. Aí nós temos o MRU. Tá? Agora a gente vai ver na sequência os gráficos de MRU, com velocidade positiva e velocidade negativa. Nós já vimos que uma velocidade positiva significa que o móvel vai para o lado direito. E o movimento é chamado movimento progressivo. E a velocidade negativa simplesmente que o móvel se desloca para o lado esquerdo.
e eu tenho que o meu movimento é um movimento retrógrado, certo? Bom, nós vimos também que o MRU, os gráficos que a gente está vendo são gráficos do MRU. O MRU tem velocidade constante, a velocidade é sempre a mesma e a minha aceleração é igual a zero. Bom, nós temos três gráficos, posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo. Vamos começar com o gráfico aqui de baixo. Aceleração igual a zero. Então, de 0 até 3 segundos, os gráficos vão ser montados com os valores que eu coloquei no movimento do MRU no quadro anterior. Então, eu vou ter aqui, ó, de 0 até 3, eu tenho a minha aceleração igual a zero. Olha lá, de 0 até 3 eu tenho a aceleração igual a zero. Bom, a velocidade, a minha velocidade é constante e é positiva no primeiro exemplo. Então, no quadro anterior eu estava lá com o movimento com a velocidade de 10 metros por segundo positiva. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 metros por segundo, velocidade de 10 metros por segundo, e do início do exercício, que é no tempo zero até os 3 segundos, a minha velocidade foi sempre a mesma. Olha lá, de 0 até 3 segundos, a minha velocidade foi sempre a mesma. E a posição do móvel? Nós vimos que a fórmula é o só sorvetão, é o só sorvete. Só sorvete. O que vai acontecer aqui? A minha posição é a minha posição inicial. No nosso exercício, a posição inicial foi 10 metros. E a velocidade era 10, então fica mais 10t. Eu falei que isso aqui era uma função. É uma função em relação ao tempo. Lá na matemática, vocês estudam função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Tá? Então, a função de primeiro grau e de segundo grau, o grau de uma função é dado pelo expoente do x. O x é o tempo, então o tempo elevado na 1, então é primeiro grau. Se a função de primeiro grau é uma reta, lá da matemática, a função de primeiro grau é uma reta, a função de segundo grau é uma parábola. Tá? Então aqui vai ser uma reta, eu vou botar aqui, ó, vai dar uma reta. Bom, a posição inicial é 10, então no tempo zero a minha posição inicial é 10 metros. Olha só, a minha posição inicial é igual a 10 metros. É uma reta, eu vou colocar o tempo de 3 segundos para ver até onde esta reta vai no nosso exercício. Então se eu botar aqui, ó, S é igual a 10, mais 10 vezes 3, a minha posição vai ser 10 vezes 3, 30, mais 10 dá 40 metros. Em 3 segundos, a minha posição é de 40 metros. Observe que eu tenho esse ponto aqui e o meu gráfico, como é uma reta, eu vou ter esta configuração. Bom, agora a gente vai tirar umas propriedades dos gráficos que vai servir tanto para o MRU como para o MRUV. Tá? Então vai acumular. Tá? Então a gente vai ter lá a aula de MRUV e vamos ver os gráficos. Vai ser a mesma coisa. Observe o que eu posso tirar dos gráficos. Quanto é que o móvel andou de 10 até 40? A gente vai chamar isso de ΔS igual a 30 metros. Ele andou 30 metros. Observe que esse deslocamento ele coincide com a área debaixo do gráfico velocidade por tempo. Então a área, o ΔS, é dado pela área debaixo do gráfico V por tempo. Quanto é que é essa área? No caso aqui deu retângulo. A área do retângulo é base vezes a altura. Então, eu vou ter aqui a base e aqui eu tenho a altura. 3 vezes 10. ΔS é igual a 30 metros. Tá? Então, nós temos que o ΔS é igual a 30 metros. Bateu com a parte de cima? Bateu. Outra característica dos gráficos é calcular a velocidade. A velocidade é 10 metros por segundo. Observe que se eu fosse calcular a velocidade, me desse esse gráfico na hora da prova. A velocidade seria o quê? ΔS sobre ΔT. Vamos ver se não fecha a velocidade de 10 aqui. Ó. Eu vou fazer um triângulo e vou botar um ângulo alfa aqui. Pessoal, ΔS é isso aqui. Ó. ΔS é isso aqui, ó, que vale 30. Vou dividir pelo tempo, que aqui vale 3. 30 por 3 dá velocidade de 10 metros por segundo. Mas matematicamente falando, o ΔS, agora eu vou apagar aqui, porque não interessa o valor.
O ΔS vai ser o quê? O cateto oposto em relação a esse ângulo, cateto oposto, e o ΔT é o meu cateto adjacente. Então se diz que a velocidade do gráfico posição por tempo é a tangente de alfa. Ficou meio pequeno aqui, mas eu acho que dá para entender. Velocidade é igual a tangente de alfa. Pessoal, o que é uma tangente? Uma tangente é a declividade. Lá na aula de matemática vocês vão aprender que a tangente é o coeficiente angular. Então nós temos aqui, ó, é a declividade. Então basta tu calcular a tangente. Eu quero saber a velocidade desse móvel aqui. Eu faço cateto oposto sobre cateto adjacente, 30 por 3. Eu vou achar a velocidade do meu exercício, que é de 10 metros por segundo. Pessoal, a velocidade negativa significa que o móvel está indo para o lado esquerdo. E esse movimento é chamado movimento retrógrado. Certo? Bom, a gente começou montando os gráficos de baixo para cima. Então, observe o seguinte. Quando a aceleração, a gente está em MRU, tá? MRU, aceleração é igual a zero. Então, de 0 até 3 segundos, que era o nosso exemplo, a aceleração é igual a zero. Olha só, a minha aceleração é igual a zero. Então, vai ficar em cima do eixo dos tempos. Já o gráfico velocidade por tempo, a velocidade é negativa porque é uma situação do móvel vindo para o lado esquerdo. Na realidade, essa sequência de gráficos é a mesma do anterior, só que o anterior o movimento era progressivo, para o lado direito. E agora a gente está vendo o que acontece com o movimento retrógrado. A velocidade menos 10 é constante, significa que a cada segundo ele anda menos 10, a cada segundo ele anda 10 para trás. Então aqui eu vou ter a velocidade constante do início até o final, até chegar nos 3 segundos. E aqui, posição por tempo, como é MRU, nós sabemos que a formulazinha é essa aqui, ó. Só sorvete. Olha lá, só sorvete. Qual é a posição inicial do nosso exemplo? É 10. Qual é a velocidade? Vem aqui, ó, é menos 10. Menos 10t. Esta é a função horária do nosso movimento. Agora eu vou imaginar o seguinte, eu vou pegar aqui em 3 segundos para ver qual é a posição final, onde é que ele termina. Eu já sei que a inicial é de 10 e eu vou vir aqui, ó, S3, ou seja, a posição no tempo 3 vai ser 10 menos 10, no lugar do tempo eu vou botar 3. 10 vezes 3, 30, vai ficar 10 menos 30, a posição final vai ser de menos 20 metros. Então, ela começou na posição de 10, ele vem até a posição final de menos 20 metros. Então, aqui eu tenho os gráficos montados. O que a gente viu no MRU? Nós vimos o seguinte, que a inclinação desse gráfico era a velocidade. Então, só vamos conferir agora, Olha só, a velocidade aqui, ó, a velocidade é ΔS sobre ΔT, ou a velocidade é a tangente de alfa. Isso é uma propriedade dos gráficos que nós vimos. Se a tangente quando é decrescente o gráfico, a tangente é negativa, ó, menos. Bom, é uma tangente, então eu vou pegar o cateto oposto. Quanto é que eu tenho aqui? Eu tenho 30. Na realidade é o menos 30 metros. Por isso que aparece aquele menos lá, ó. Porque eu tenho 10 positivo e 20 negativo, eu tenho aqui 30, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Daqui até aqui eu tenho 3 segundos, eu tenho 3. Dividido por 3, a velocidade é de menos 10 metros por segundo. Observa que fazendo a tangente coincide com o valor da velocidade, que é menos 10. Outra propriedade que nós vimos no gráfico, se eu tenho o gráfico velocidade por tempo, o meu deslocamento vai ser a área desse gráfico. Vamos ver se fecha. Nós já sabemos que o deslocamento é de menos 30, porque o ΔS, eu tenho esse gráfico aqui, posição final menos 20, menos a inicial de 10. Menos 20 com menos 10 dá menos 30. Mas se me cai na prova o V por T, não tem como saber o deslocamento, a não ser por essa propriedade aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a área debaixo do gráfico. No caso aqui, até achar o eixo dos X. Então, esse ΔS vai ser base 3, vezes a altura, que é menos 10, dividido por 2. Por 2 não, desculpa, porque não é triângulo.
Então, base vezes altura, que é o retângulo. A base é 3 e a altura é menos 10. Isso aqui vai me dar menos 30 metros. Observe que fecha esse menos 30 aqui com o menos 30 daqui.